ele ali. Então, vamos começar a nossa correção aqui, tá? Ficou na última aula, a gente ficou como exercício aqui, a página 92. E é uma coisa bem perto do que a gente já tinha visto no ano passado, e que a gente também viu no começo do ano, na revisão que a gente fez com soma de fração e soma de números decimais. A única diferença que a gente tem aqui é a questão da regra do sinal, que é quando tiver um sinal colado no outro, a gente tem que aplicar aquela regra do sinal que a gente aprendeu no capítulo 1, e depois faz a conta normal, como a gente já estava acostumado a fazer, e pode dar número positivo, pode dar número negativo, e assim vai indo. Eu vou começar fazendo os problemas e depois a gente vai para as continhas, tá? No caso aqui, o 23, eu vou corrigir o 24, o 25 e o 26, depois a gente volta para 23, tá? Então, vamos começar aqui, ó, exercício 24. Eu vou ler e alguém vai me ajudar a fazer. Ó, o saldo da conta bancária de André era de R$ 950. Ele emitiu 3 cheques que já foram descontados, o primeiro de 256,40, o segundo de 123,60 e o terceiro 523,30. Qual é o saldo atual do André? Como é que a gente faz esse problema aqui? Alguém sabe me explicar? Tem que somar os 3 números lá que ele... As 3 quantias que ele... Isso, os 3 cheques, no caso que ele passou ali. Isso, e depois tem que... O resultado que dá é diminuir com 950. Isso, perfeito. Eu já vou fazer isso ali no nosso caderno. Deixa eu só aceitar aqui uma aqui que acabou de entrar. E o João Pedro também aproveitar aqui na mesma onda. Tá, então eu vou fazer a nossa conta ali. Eu vou pegar o 256,40. Ó, 256,40. O outro número qual que é? 123,60. 123,60. Eu vou fazer todos eles juntos aqui para fazer a soma direta, que fica mais fácil. 523,30. 523,30. É esses números aqui, deixa eu conferir. É esse. Beleza, fechou. Vou somar ali como a Ana falou. Aqui, ó, 0, 0, 0, dá 0. 4 com 6 vai dar 10. 10 mais 3 vai dar 13. A gente sobe um aqui. Vai ficar 7. 7 com 3 dá 10. 10 com 3 dá 13. A gente subiu um aqui novamente. Aí aqui vai ficar 5. 5 com 6 vai ficar 8. 8 com 2 vai ficar 10. Subiu 1. E a gente vai ficar aqui 3. 3 com 1 vai ficar 4. 4 com 5 fica 9. Então, aqui a gente tem um total de 903,30 dos cheques dele, certo? Então, esse aqui é o valor que a gente tem que vai ser descontado. Então, como a Ana falou, eu tenho que pegar esse número aqui, que é o 950, e subtrair dessa quantidade que vai ser debitada da conta dele a partir do cheque. Então, eu vou pegar ali, ó, 950, que era o total que ele tinha lá na conta dele, menos o 903,30. A parte importante da gente fazer conta com vírgula é que as vírgulas precisam estar embaixo das vírgulas quando a gente vai fazer soma e subtração. Na multiplicação isso não importa muito, porque a gente vai contar quantas vírgulas tem depois, quantas casas tem depois da vírgula, e na divisão a gente faz aquele processo de deslocamento da vírgula, como eu expliquei no ano passado, que eu vou explicar novamente quando a gente chegar na parte da divisão, novamente, aqui com os números racionais, tá? Então aqui eu vou fazer a subtração. Como é 30 e aqui tem 0, 0, eu vou ter que pedir emprestado lá para o nosso 50. Então, aqui ó, já vai ficar 49. Opa, esse 4 aqui no caso fica 49, tá? Então, ok. Então, aqui vai vir 1 na frente desse 0, 0 aqui, vai ficar 100 menos 30, a gente sabe que dá 70. Então, aqui ficou 70, a vírgula continua aqui. 49 menos 3 fica 46. E 9 menos 9 dá 0. Então, a gente vai ter ainda um saldo de 46,70, tá? E se por acaso esse valor aqui que fosse compensado fosse maior
do que 950. O que vocês acham que iria acontecer? Vamos supor que o meu resultado aqui fosse 1.100. Tipo, abaixo, tipo, ele ia ficar devendo. Isso, ele ia ficar devendo. Se por acaso a gente passasse, vamos supor que a quantidade de cheques que ele passou foi maior do que a quantidade que ele tinha de saldo, se ele tiver limite para isso, no banco, nas contas bancárias, normalmente a gente fala que ter um limite. Quando você tem um resultado e você tem um dinheiro e é consumido mais dinheiro do que você tem na conta, se você tiver essa coisa chamada limite no banco, você pode passar da quantidade que você tinha e você vai ficar devendo para o banco durante um período, e depois você pode ir lá e pagar. Alguns bancos sem juros, outros com juros, isso vai depender de como é a conta da pessoa. Mas pode acontecer, né? Tipo, se você tem mais uma dívida, se você passa algum resultado, contas que são maiores do que você tem no banco, pode passar um pouco e depois você acerta isso, tá? Mas isso não é com todos os bancos e não é com todas as contas que funciona assim. Então, nesse caso aqui, sobrou R$ 46,70. Vamos para a próxima conta aqui, ó. Vamos para 25. Responda. Quando a medida de temperatura passa de menos 1,3 graus Celsius para menos 4,1 graus Celsius, qual que é a variação? Vamos lá. Alguém me explica como faz essa daqui? A 25? Alguém está com facilidade de ligar o microfone aí? Eu fiz de cabeça. Como é que você fez ali, Helena? Eu pensei que para chegar do 1 ao 3 até o menos 1... Para chegar do 1,3 até o 4,1 menos 4, enfim, quanto faltava? Daí faltava 2,8. Daí... Isso. A variação foi de 2,8. Mas como é que a gente faz essa conta ali? Olha só, eu tenho que pegar... De cabeça dá para fazer como a Helena falou, mas a gente pode fazer a diferença entre os números ali. No caso, eu vou pegar o módulo. Por que eu vou pegar o módulo ali daqueles dois números? Porque eu preciso... pode fazer a conta. Achei que foi uma pergunta, desculpa. Eu vou pegar o módulo ali porque a ideia é qual é a variação. E a variação significa o quanto andou, né? No caso, o quanto que eu tinha do número para chegar ao outro. Deixa eu fazer aqui primeiro a reta numérica para vocês entenderem onde está. Opa! Aonde que estão os números aqui? A gente tem aqui, no caso, 0, né, que é a temperatura 0. Em algum lugar aqui a gente tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4. Então aqui, ó, eu vou colocar o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4. Isso poderia estar num termômetro, tá? Porque como ali a temperatura, essa marcação podia estar na forma vertical, a gente também tem termômetro na horizontal, mas normalmente o termômetro ele vai estar em pezinho ali, para a gente entender se subiu ou desceu. Então, em algum lugar ali, no caso, vai estar a temperatura, que é o menos 1,3, então vai ser uma coisa mais ou menos aqui, a gente tem o menos 1,3, e o menos 4,1 está mais para baixo, né? Porque é mais negativo, no caso, é um número que está ainda menor. Então, eu tenho que entender, saindo do menos 1,3 para chegar ao menos 4,1, quanto que a gente precisou andar. Então, o quanto a gente precisou andar, a gente vai fazer essa conta, né? Então, eu vou fazer a conta ali. Mas que conta que a gente faz? Eu posso pegar simplesmente a diferença entre esses dois números. No caso, o 4,1 menos o 1,3. Aí aqui vai dar o resultado. É a mesma coisa que fazer 41 menos o 13, no caso. Se a gente tira 10, fica 31. Se a gente tira mais 3, fica 28. Então, vai ficar 2,8. Aqui dá o resultado positivo. Mas se eu tivesse feito a conta aqui ao contrário, né, tirasse o 1,3 do menos 4,1, o resultado seria menos 2,8. Por que dá esses dois resultados diferentes aqui, um positivo e um negativo? Alguém sabe me explicar? Por que aqui um deu positivo e o outro deu negativo? Porque as contas estão ao contrário? Além das contas estar ao contrário, a gente tem que pensar o seguinte. Está positivo e negativo. Sem sinal, se eu tiro o sinal aqui, os dois números não têm sinal, tá? Vamos fingir que eles não têm sinal. Quem que é maior? O 4,1 ou o 1,3?
sem o sinal. Quem é maior, 4,1 ou 1,3? 4,1. O 4,1. Então, se eu tiro o 4,1 do Sim, 1,3, vai ficar devendo. Eu vou ficar com uma dívida de 2,8. Só que se eu faço ao contrário, 4,1 menos 1,3, aí vai ficar uma coisa positiva. Só que nesse caso, a gente vai pegar o módulo desse resultado. Por isso que eu estava fazendo antes a conta, falando que a gente vai pegar o módulo dessa conta. Por que é o módulo? Porque o módulo ele não tem sinal. Então, quando eu faço ali, ó, o menos 1,3 menos o menos 4,1, que era o número que a gente tinha ali, o resultado final vai dar 2,8, como a Helena falou, que é a distância que a gente andou. Porque toda vez... Quem está com o microfone ligado ali? É o que é mesmo? Ah, tá. Toda vez que a gente vai pensar em distância, do quanto a gente anda, é sempre módulo, porque distância é uma coisa sempre positiva. Pensa em tempo. Tempo também é uma coisa que é um valor que é sempre positivo. Não tem tempo negativo. Na régua não tem números negativos. A gente sempre está medindo de forma positiva. Ah, mas aí por que a gente então tem números negativos? Em algumas situações, a gente vai precisar dos números negativos para exemplificar o que está acontecendo. Passou da escala que a gente precisava. O exemplo disso é a temperatura, que eu já falei para vocês, ou altitude, alguma coisa que a gente tem um ponto zero de referência e a partir daquilo ali que a gente precisa descer mais ou subir mais, tá? Então, a resposta final vai ser o 2,8, tá? Sem o sinal, no caso, porque é o módulo. Vamos para a próxima aqui, ó, o 26. Um mergulhador atingiu a medida de profundidade de 18,3 metros. Então, olha só, ele mergulhou a 18,3 metros no mar. Então, ele desceu, no caso, 18,3. Em seguida, ele subiu 3,4 metros e depois desceu 5,7. Qual que é a medida de profundidade máxima que ele atingiu nesse mergulho? Então, vamos fazer um desenho aqui para conseguir interpretar o que esse problema está falando, tá? Então, vou começar a fazer o desenhozinho. Aqui tem o nível do mar, tá? A gente está aqui, vou fazer azul, porque o mar é sempre azul, né? Deixa eu apagar aqui novamente. Aqui, e aí eu faço aqui o nível do mar, aqui é o nosso mar, tá? O mar. Ok, a pessoa, ela desceu lá, na primeira vez, a 18,3. Primeiro mergulho que ela deu. Aí, em seguida, o que aconteceu? Ela subiu 3,4. Então, aqui, ó, ela vai subir um pouquinho, 3,4. E a altitude que ela ficou aqui quando ela subiu 3,4? Aí eu preciso fazer essa conta, 18 menos 18,3 mais esse número aqui, porque se ela subiu, a gente somou. Então, eu vou fazer essa conta aqui no nosso próximo quadrinho aqui, ó, menos 18,3 mais, qual que era o número ali mesmo? 3,4 mais 3,4. Ah, mas por que o professor está colocando dois sinais aqui, um mais e outro menos? Porque esse daqui, ó, era a altitude que ele estava, menos 18,3, e ele subiu o 3,4. Então, é esse aqui que eu tenho que somar. Ok. Então, vamos fazer aqui a diferença para ver como é que fica. Eu vou ter que pedir emprestado. Pedir emprestado aqui para esse 8, vai ficar 7. Aqui fica 13. 13 menos 4 fica 9. 9? É 9, tá certo. 7 menos 3 vai ficar 4. E aqui fica 1. Esse número no final fica positivo ou fica negativo? Fica negativo por causa da regra do sinal. Exatamente, fica negativo, porque olha só, o 18 aqui é maior. Então, o que vai restar dele vai ser ainda negativo, porque 3,4 não passou, não superou ali, no caso, o 18,3, né? Então, vai continuar negativo. Então, vamos voltar lá para o nosso desenho. Então, essa daqui, ó, a nossa altitude que ele ficou lá no mar, eu vou colocar entre parênteses aqui, deixa eu colocar no azul aqui, ele estava em 14,9. Então, ele ficou em 14,9. Então, essa daqui é a nossa altitude de verdade. Ok. Aí, em seguida, o que aconteceu? Ele desceu 5,7. Então, eu tenho que pensar que ele tem mais uma interação aqui, ó. Desse ponto, ele vai descer ainda mais 5,7. 5,7. Ok. Fala. Não era mais prático a gente diminuir o 3
4 do 5,7 fazer a conta direto? Sim, mas é que eu estou fazendo o desenho para explicar qual é o movimento que ele fez aqui, tá? Não é que não dava de fazer a conta direto, dava de fazer a conta, mas eu estou explicando o problema para a gente entender o que aconteceu. É como se tivesse uma pessoazinha aqui para cima e para baixo, entendeu? Só estou fazendo desenho para ficar mais fácil da gente visualizar. Nem todo mundo consegue já direto fazer a conta, tá? Ok. Então, aqui, ó, ele ficou em menos 14,9 e ele desceu mais os 5,7. Então, eu tenho que tirar novamente aquele número ali, ó. Então, eu tenho menos 14,9. E eu tenho que tirar ali, no caso, o 5,7, que foi o quanto ele desceu. Tá. Agora, pergunta para vocês, como é que eu vou fazer uma conta aqui que tem dois negativos? A gente vai acabar juntando eles. Por que a gente vai juntar eles? Quando a gente tem sinais diferentes, a gente vai fazer a diferença entre os números. Mas quando a gente tem dois sinais iguais, se fosse mais, mais ou menos, menos, a gente vai juntar, vai como se estivesse somando isso aqui, tá? Então, 9 mais o 7 vai ficar 16, subiu 1. E aqui vai ficar 10, vai subir novamente, e aqui fica 2. Então, a resposta final seria menos 20,6. E vamos pensar o seguinte, eu tenho uma dívida, eu tenho uma outra dívida. Se eu juntar essas duas dívidas, o que vai acontecer? Eu vou ficar com mais dívida do que eu tinha inicialmente. É sempre aquele exemplo lá da cantina. Olha só, eu devo R$ 10 na cantina. Eu vou lá, compro mais alguma coisa que custa R$ 7. Então, eu tinha uma dívida de 10, agora eu tenho uma nova dívida de 7. Qual que vai ser a minha dívida final? Vai ser de 17, porque 10 mais o 7 fica 17. Só que esse 17 não é positivo, não é dinheiro no meu bolso, é uma dívida que eu continuo tendo. Então, aqui vai ser o mesmo caso, tá vendo? A gente tem duas dívidas que estão sendo aglomeradas, no caso, estão sendo... Tá, a gente está adicionando elas. Ah, mas não tem nenhum sinal de mais aqui para ser uma adição. Mas toda vez que a gente tem dois números com o mesmo sinal, a gente sabe que precisa juntar eles, porque a gente já aprendeu isso lá no capítulo 1 do livro, né? Então, aqui vai ficar menos 20,6. Então, a nossa resposta aqui da profundidade, essa daqui no final, ele vai ficar com menos 20. Então, botei e continuou verde igual, não quero ver, ficou azul. Vai ficar lá 20,6. E aí a pergunta que ele está fazendo é o seguinte, ele está colocando qual é o lugar mais profundo que ele atingiu, né? Qual foi a profundidade máxima que ele atingiu. A gente tem menos 18, a gente tem menos 14, a gente tem menos o 20,6. Qual que é o mais fundo? O menos o 20,6. Então, a resposta final que a gente vai dar vai ser esse menos 20,6, que foi o lugar mais profundo em que o mergulhador esteve. Beleza? Esse, então, foi o exercício ali, o 26. Tá. O 27 é aquela ideia de escrever um problema qualquer, e cada um vai acabar escrevendo um problema diferente, com adição e subtração. Alguém quer ler algum desses aqui? Que não tem uma resposta certa, tá? É qualquer problema que a gente envolva com adição de número com vírgula e subtração por número com vírgula. Alguém quer ler o seu? O meu ficou muito ruim. Tá. Então, também poderia ser qualquer coisa, entendeu? A gente pode inventar qualquer problema. Ah, fui na cantina e comprei 5 salgados e cada salgado custava R$ 3,50. Quanto que eu estou devendo na cantina? Pronto, então ele vai ser menos 3,50, menos 3,50, menos 3,50, menos 3,50, vai dar um resultado, e é isso daí. É bem simples de fazer qualquer problema com isso. Agora vamos corrigir aqui o exercício 23, que são as continhas que a gente tem para fazer. Então vamos lá, aqui, ó. Exercício 23. Vou copiar ali. 2,2 sobre 5 mais menos 1 sobre 3. Então, vamos lá. Exercício 23. A 2 sobre 5 mais menos 1 sobre 3. Ok. Como é que a gente faz essa conta aqui? Como que a gente faz essa conta? Alguém que não falou ainda, fala para mim. Deixa eu ver. A Evelyn está por aí, Evelyn? O que o João falou ali que eu não vi? Desculpa. Agora que eu estou olhando o chat aqui.
Evelyn, tá por aí? Evelyn, tá. A Evelyn não me escutou. Uma outra pessoa que fez essa conta aqui com fração para responder essa, vamos lá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que igualar o... Igualar os denominadores, muito bem. Mas antes de igualar os denominadores, a gente tem uma outra coisa que é um problema que a gente tem quando tem mais sinais. O que a gente tem que fazer? Tem que ver que ali. A regra do sinal. Isso. Vai ficar negativo. Vai ficar negativo. Então vai ficar assim, ó, 2 quintos, mais com menos, como é sinal diferente, fica menos. Ô, Jonathan, a Evelyn tinha que avisar que tinha caído. Ah, tá, não tem problema. Agora já voltou. Tá. A Evelyn quer continuar fazendo aí? Tá com o microfone ou ela tá sem microfone? Não sei. Tá, beleza, então. Vamos continuar aqui, então. Vamos pegar a sugestão ali do Kian, falando que tem que igualar os nossos denominadores. Então, como é que eu igualo esses denominadores aqui? Como é que eu faço para deixar eles iguais? Você vai pegar o denominador de um e... vai fazer a cruzadinha. Vai fazer a nossa cruzadinha clássica lá, que é pegar o número daqui de baixo, multiplicar os dois aqui, pegar esse número aqui e multiplicar em cima e embaixo. Então, eu vou copiar isso aqui para o próximo frame para a gente fazer isso. Então, aqui, ó, 2 sobre 5 menos 1/3, e a gente faz aquele esquema aqui. Eu vou pegar coloridinho para ficar legal. Esse número vai multiplicar em cima e embaixo, e esse número aqui vai fazer o mesmo esquema, multiplicando em cima e embaixo esse. Por que a gente faz isso? Esse é o método mais prático que a gente tem para conseguir igualar os denominadores. Ah, mas eu posso fazer pelo mínimo múltiplo comum? Posso fazer por fração equivalente? Pode. Só que esse método ele sempre funciona e é o mais barato em termos de conta para a gente. É o que a gente faz menos contas para conseguir resolver. Só vai ser mais fácil com menos contas quando eles forem ou iguais ou eles forem múltiplos. Aí a gente só pega a fração equivalente daquilo e já chega no resultado. Tá, então eu vou fazer ali, ó, 3 vezes 2 e 3 vezes o 5. 3 vezes o 2 fica 6, e 3 vezes o 5 fica 15. Ok. O sinal vai se manter ali no meio, que a gente não mexeu nada com o sinal. 5 vezes o 1 dá 5, e 5 vezes o 3, a gente já fez essa conta, que é 15. Agora sim eu posso fazer a conta. Por quê? Porque os denominadores estão iguais, e a gente só vai mexer na parte de cima. Quanto que é 6 menos o 5? 1. Então vai ficar 1 sobre 15. E aí acabou a conta. Se por acaso, aqui no final, a gente tivesse chego numa fração que ainda não fosse redutível, eu poderia reduzir ela, mas não teria necessidade, tá? Porque a gente está trabalhando com frações equivalentes e a gente sabe que frações têm vários jeitos de escrever a mesma fração. Poderia ser 2 sobre 30, 10 sobre 150, não faz diferença no resultado. Se eu precisasse usar esse número novamente para fazer mais uma conta, aí sim eu aconselho a vocês a reduzir esse número para deixar ele na forma irredutível, para a gente facilitar o nosso processo de fazer a conta. Mas aqui a gente já chegou no resultado. Se tivesse chego um outro número que fosse uma fração equivalente a esse, também estava valendo, tá? Não precisa necessariamente chegar nesse número aqui. Pode ser qualquer fração equivalente a ele. Beleza, vamos para o próximo exercício aqui, ó. Vamos para o B. O B é mais fácil porque é um número com vírgula, né? A gente só vai fazer a regra do sinal ali e já vai conseguir o resultado bem rapidinho. Esse aqui, inclusive, eu acho que eu resolvi quando a gente estava explicando, mas eu vou resolver novamente, tá? Então, aqui, ó, menos 0,4 mais menos 2,8. A única coisa que eu tenho que fazer aqui, ó. Ô, Jonathan, é isso que eu ia te perguntar. Fala. Tinha uma pergunta. Quando tá assim com vírgula, a gente faz assim mesmo ou transforma em fração? Olha, fica a critério de vocês. Às vezes é mais fácil resolver com a vírgula. Eu, em geral, prefiro trabalhar com fração, tá? Eu prefiro trabalhar com fração porque elas acabam sendo mais rápidas de manipular se a gente já entender um pouquinho mais ali como é que elas funcionam. As contas acabam ficando mais rápidas. Só que nesse caso, como é muito parecido com dinheiro, ó, pensa assim, ó, 40 centavos, 2,80, a gente já está acostumado a trabalhar com isso também. Então, nesse caso, eu vou deixar o número com vírgula e vou fazer a conta com vírgula mesmo, tá? Ó, menos 0,4, aqui com a regra do sinal, ó, mais com menos fica menos, então 2,8, e aí o que acontece? Ó, eu tenho uma dívida de 40 centavos, eu tenho uma dívida de 2,80. O que vai acontecer?
quando eu juntar os dois? Vai ficar uma dívida ainda maior. Então, quanto que fica 2,80 com 40 centavos? 2,80 com 40 centavos. Todo mundo vai no mercado Vai aí. ficar 3,20. Isso, 3,20. Só que é uma dívida, então continua negativo. Então vai ficar menos 3,20. Pronto, é bem isso aqui. Só continha rápida de fazer, dá para fazer de cabeça. Ou se a gente quisesse colocar ali com os números bonitinhos, um embaixo do outro, para fazer a conta, é isso aqui, ó. A gente soma 0,4, aí faz a soma aqui normal, ia dar 3,20, igual o resultado que está aqui. Ah, mas por que aqui deu mais e aqui a gente colocou menos? A gente tem que pensar, olha, eu tenho uma dívida, eu tenho uma outra dívida, não tem como o resultado ficar positivo, porque a ideia é que eu estou juntando elas. Então, se eu junto duas dívidas, é claro que o resultado vai continuar sendo uma dívida. Beleza, vamos para a próxima aqui, ó, questão C. A questão C também ela é bem fácil, porque os denominadores já estão iguais. Ó. Então, a C aqui a gente praticamente não tem... Só vai fazer a regra do sinal e já vai chegar na nossa resposta. Ó, menos 5 sobre 8. A gente tem ali menos mais 3 sobre 8. Regra do sinal, negativo com positivo vai ficar negativo, então tem menos 3,8, e aqui na frente menos 5 sobre 8. Como os denominadores são iguais, a gente só junta o número de cima. 5 com 3 dá 8, e aqui vai ficar menos 8 sobre 8. Ou, de um jeito mais simples, simplesmente menos 1. Tá? Então, a resposta aqui pode ser o menos 8 sobre 8, ou colocar menos 1 inteiro. Vamos para a próxima aqui, ó. A D. 2/5 menos mais 1/4. 2/5 menos mais 1/4. É isso mesmo? É isso mesmo. Regra do sinal novamente, aqui, ó. Positivo com negativo fica negativo, então fica menos 1/4. E aqui, novamente, eu vou necessitar daquele lance da cruzadinha, né? Pegar esse número e multiplicar em cima e embaixo. Pegar outro número ali, novamente, multiplicar em cima e embaixo. Então, eu vou escrever aqui no próximo frame para ficar mais fácil da gente visualizar ali a cruzadinha. Aqui, o quarto. Então, aquele esquema aqui, ó. Pega esse número aqui, multiplica em cima e embaixo. Pega esse número aqui, multiplica em cima e embaixo. Ok. 4 vezes o 2 dá 8. 4 vezes o 5 dá 20. Aqui eu já coloco o 20 também, porque a gente vai fazer a mesma conta, eu não vou repetir a conta. Então, 5 vezes 1 dá 5. Então, aqui, ó, o sinal era negativo no meio, continua negativo, e 8 menos o 5 fica 3. Então, fica 3 sobre 20. Ok, vamos para o próximo. Aqui, aí, número com vírgula novamente, ó, menos 0,54 e menos 0,6. Então, vamos lá. E essa aqui também eu já tinha resolvido no dia anterior, mas vamos resolver novamente para vocês lembrarem. Menos 0,6. Regra do sinal novamente, menos com menos fica mais. 0,6. Aqui, menos 0,54. E aqui é uma conta que a gente faz bem tranquilo. Né? Vamos pensar o seguinte. Tenho 60 centavos. Vou pagar uma conta de 54 centavos. O que vai acontecer? Vai sobrar uma quantidade positiva, porque 60 é maior do que 54. Mas onde que está vendo 60 aqui, professor? Ó, tem infinitos zeros que a gente pode botar aqui depois, tá? Mas aqui, igualando a quantidade de casas, já é o suficiente para a gente. Então, fica 60 menos 54, e 60 menos 54 vai ficar 0,6. Isso dá 0,06. Bem fácil, dá para fazer de cabeça, continha que a gente já fazia desde lá do sexto ano. Vamos para o próximo aqui, ó. F. A F é a mais difícil de todas, porque mistura número com vírgula, com número, aliás, fração com número com vírgula, né? Então, vamos lá. A F menos 1 sobre 4 menos mais 3,8. Ok.
Regra do sinal novamente, né? Menos com mais vai ficar menos. 3,8. E aqui eu posso pensar o seguinte: será que não fica mais fácil a gente transformar esse número aqui, que é fração, num número com vírgula? Então eu vou transformar esse número aqui com um número com vírgula, porque eu acho que vai ficar um número pequeno, porque a gente sabe que quando eu divido por 4, vai ser bem fácil a gente conseguir chegar num número ali com vírgula que não seja dízima periódica, né? Então eu vou fazer essa divisão ali para ver quanto é que fica. 1 dividido por 4. Eu vou, não cabe, a gente coloca 0, vírgula. Aí quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? 2 vezes o 4 dá 8. E seu 2 aqui, completa com 0. Aqui fica 5, 5 vezes o 4, 20. E o resultado é 0. Então aqui, ó, o 1 dividido por 4 fica 0,25. Então isso daqui vai ficar menos 0,25. O que a gente precisa fazer para conseguir fazer essa conta um pouquinho mais rápido? Eu preciso completar com mais um zero aqui, para ter a mesma quantidade de casas, para a gente conseguir fazer a vírgula embaixo de vírgula. Então, eu vou fazer essa conta aqui do lado. Ó. Eu tinha 3,8, mas eu vou adicionar um zero, porque eu preciso ter a mesma quantidade de casas, e vou adicionar com o 0,25. Juntando, vai ficar 5, 0, subiu 1, fica 4. Então, fica 4,05. Mas olha só, aqui eu fiz uma conta com número positivo. Eu posso chegar e transportar esse resultado para cá? Sim, a única diferença que a gente tem que pensar é o seguinte: esses dois números são negativos. Quando eu juntar eles, a resposta também vai ficar negativa. Então, a minha resposta é menos 4,05. Pronto, chegamos aqui no final dessa correção aqui da página 92. Tá. O que vai acontecer aqui? As nossas próximas páginas, de certo modo, a gente também já viu, porque a única diferença é que vai agora aparecer regra do sinal envolvendo os números com vírgula ou fração. E todas as regras que a gente já tinha visto antes com fração ou com vírgula no capítulo anterior vão funcionar para cá, só que agora a gente aplica ainda a regra do sinal. Por exemplo, aqui, ó, o que eu vou fazer aqui no exercício D? Eu vou fazer 0,5 vezes o 2 e depois aplicar a regra do sinal. Negativo com negativo vai ficar positivo, porque é multiplicação, e chega no resultado. Ô, João. O que foi aqui, João? Não entendi. Oxe, o que deu? O João tinha mutado o Jonathan. Nossa senhora. Tá, ok. E agora já voltou? Já, né? Tá. O que acontece aqui, pessoal? Regra do sinal normal, tá? Então, as multiplicações que a gente vai fazer aqui são as mesmas multiplicações que a gente fez no capítulo 2, tá? Então, multiplicação de fração é bem tranquilo, multiplicação de número com vírgula também é a mesma coisa. A única coisa que a gente tem que levar em consideração agora é a regra do sinal, tá? Então, vocês podem começar a fazer ali os exercícios, deixa eu já falar quais são as páginas que vocês vão fazer. Aliás, vamos fazer, por enquanto, só a página 93, tá? Então, comecem a fazer agora a página 93. Vou colocar aqui. Página 93. Ok? Comecem a fazer ali agora. Multiplicaçãozinha de número com vírgula ou fração. E aí vejam o que é mais conveniente. Eu acho que na multiplicação sempre fica mais rápido se a gente transforma em fração, porque fica muito mais rápido de multiplicar fração do que número com vírgula, tá? Então eu prefiro, nesse caso aqui, trabalhar sempre transformando para fração, que é mais rápido. Ô, Jonathan, pode fazer de tarefa depois? Dá para fazer aqui em 5 minutos, Helena. Pode começar a fazer agora. Ô, Jonathan, você já enviou a nota daquela Não, atividade eu não enviei ainda. de segunda-feira? Não enviei. Tá bom. Obrigada. Eu vou enviar a nota quando eu enviar a nota.
tá? Tipo, eu não enviei agora ainda, eu vou enviar quando a gente for corrigir. Como eu não vou corrigir nessa aula, porque, né, tinha outras coisas para corrigir, provavelmente para a próxima aula ela já vai aparecer lá para vocês, tá? Agora fui eu que me mutei, tá? Aparece pra gente quando alguém te muta. Ah, lembrei de uma coisa. Eu tô com mais gente lá no Classroom do que a gente tem de alunos, tá? Eu acho que, se eu não me engano, Davi, eu acho que tem 2 inscrições com você lá. Tem a sua e eu acho que tem a do seu pai. Você está usando qual das contas? Pode escrever no chat para mim. Ou ligar o microfone e falar. Davi. Tá, então a do seu pai lá eu vou excluir lá para não ter. Eu não vou ficar mandando tarefa para ele por e-mail também, e aí vai ficar chato, né? Então eu deixo lá a que está com seu nome, tá? Beleza, eu acho que era só isso que eu tinha que falar lá do Classroom. O pessoal tem tido alguma dificuldade de entrar lá e pegar tarefa e fazer? Tá. Vocês já sabem, estão usando com outras matérias também, né? Beleza. Yeah. E assim, ó, qualquer dúvida que vocês tiverem também, que eu não responder direto ali no Classroom, que às vezes a mensagem fica escondida, dependendo de onde que vocês mandam ali, não fica tão visível ali que eu vejo que vocês mandam mensagem, mandem e-mail, tá? Tipo, e-mail funciona muito mais rápido, muito mais prático ali. Manda um e-mail dizendo, professor, tal coisa, e, eu não consegui fazer tal coisa, eu não estou achando onde é que é. E-mail sempre comunica mais rápido do que ali o Classroom. O Classroom é legal porque ele disponibiliza os tópicos para vocês, fica mais fácil de vocês se organizarem, mas ali a questão de mensagens a troca de mensagens ali não é muito boa. Tá, pessoal, então eu vou deixar hoje a página 93 como tarefa para a próxima aula, tá? E fiquem atentos que a gente tem uma atividade que... Eu tava no último exercício, mas É bem rapidinho de fazer mesmo. Fiquem atentos que a gente tem uma tarefa para entregar ali, uma prova que a gente fez ali até sexta-feira, tá? Então, não percam o prazo, fiquem atentos às datas, tá? E vão fazendo sempre com regularidade, tá? É aquele lance que eu já conversei com vocês de não deixar para fazer na última hora, porque vai faltar energia, porque, enfim, sabe? Tipo, tem que sempre se programar para não deixar a coisa para a última hora para fazer. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, Jonathan, eu não tenho nada. Então, por hoje é só, tá, pessoal? Fechou aí, um bom final de semana para vocês e bom descanso.